Capítulo 1036 A queda do Falcão Scott 54. Habilidade. Formulas, permitiu que a Soul Serpente assumisse a forma de qualquer sombra contida na alma de seu mestre, contanto que fosse a sombra de uma criatura que fosse da mesma classe ou classe e classificação inferiores. Uma vez transformada, a serpente não apenas se pareceria com a criatura, mas também herdaria seus traços e habilidades. Ponto ensolarado, no entanto, não era a serpente. Enquanto treinava sua mente e corpo para possuir algumas facetas da sem forma das sombras, ele ainda era humano. Mesmo se ele usasse o Shadow Step para se tornar incorpóreo, ele não seria capaz de fazer uso da mesma habilidade mística. Ele poderia, no entanto, comandar as sombras e manifestá-las em formas tangíveis. O que isso significava? Afogando-se lentamente na maré de besouros negros e sentindo suas mandíbulas afiadas rasparem contra sua pele, Sun-Yi continuou a lutar. E pensar. Seus pensamentos estavam desesperados e febris, mas, ao mesmo tempo, sua mente estava estranhamente calma. Seus primeiros usos da manifestação das sombras foram muito simples, nada além de sombras disformes se tornaram tangíveis e empurradas para o movimento. A única forma que eles tinham era causada pelo próprio movimento e, portanto, pareciam tentáculos escuros. Mais tarde, Sun-Yi treinou por um longo tempo para poder manipular sem esforço as sombras em formas mais estruturadas. Correntes, lâminas, paredes e mais algumas. Com elas, ele fez várias conquistas incríveis. Construir uma ponte sobre um vasto abismo, parando o avanço de um poderoso titã, não eram coisas que um mestre deveria ser capaz de fazer. No entanto, sua principal conquista no uso da manifestação das sombras foram as mãos das sombras. Embora não sejam tão poderosas, duráveis e numerosas quanto as correntes escuras que Sun-Yi poderia criar, elas eram muito mais complexas e estruturadas de maneira complexa. Uma mão tinha que ter uma estrutura rígida, juntas flexíveis, dezenas de graus de liberdade e muitos outros aspectos que poucas pessoas paravam para considerar. Controlar um também foi muito mais complicado. Atualmente, Sun-Yi poderia habilmente implementar dois tipos de mãos sombrias. As mais grosseiras e maiores agiam como uma força de combate independente durante as batalhas, enquanto as muito mais ágeis, dimensionados para o tamanho de seu corpo, foram usados para dar a ele um par extra de mãos para tarefas complicadas. Então, se ele já podia criar mãos e braços, o que o impediria de moldar sombras em uma criatura cheia? Sun-Yi rosnou quando foi empurrado para trás pelo Rio das Trevas, rachaduras que apareciam na barragem que ele havia criado. Atrás dele, Bele, Dornick e Mal se seguravam contra um número cada vez maior de besouros vis. Naquele momento, Dorn estava com uma fração de segundo muito lenta para derrubar sua marreta e uma das pequenas criaturas pousou em sua armadura. O metal encantado se separou instantaneamente, mas antes que o besouro pudesse escavar sob a pele do gigante, o rapier de Kim piscou e perfurou o besouro. A lâmina afiada também feriu Dorn. Mas receber um corte raso era infinitamente melhor do que ter uma criaturinha assassina rasgando seu interior. Sun-Yi cerrou os dentes, derrubando com o pecado do consolo. O que era para detê-lo? A resposta foi muito simples. Complexidade. Mesmo modelar uma mão funcional já era incomparavelmente difícil. Ele passou muito tempo ensinando a si mesmo como moldar sombras nas mãos na mosca. Criar uma construção em movimento real na forma de uma criatura teria sido, se não 1000 vezes mais. Além disso, essa criatura não seria muito mortal, pois no final seria apenas uma arma a acender mais complicada. Havia algo que poderia resolver esses dois problemas na posse de Sun-Yi, no entanto. Seu conhecimento da dança das sombras. A dança das sombras permitiu que ele observasse uma pessoa, ou uma criatura, e aprendesse a própria essência de seu estilo fisicalidade, depois assombreasse. Como eles se moviam, como pensavam, como se sentiam, como a essência da alma flui através de seu corpo. Obviamente, nada disso seria possível se ele não entendesse primeiro a estrutura do próprio corpo. Se Sun-Yi soubesse como um corpo era moldado e trabalhasse em um nível instintivo, a tarefa de forçar sombras nessa forma se tornaria muito mais fácil. Além disso, ele não precisou fazer essa forma agir de forma independente. Para traduzir seu próprio poder através dele, em vez de confiar apenas na força das próprias sombras, ele poderia construí-lo em torno de si como uma concha. Ele poderia envolvê-lo em torno de seu corpo como suas próprias sombras envoltas em torno dele. É como um
É como um traje de armadura de exoesqueleto em forma de criatura de pesadelo. Uma concha de sombras, comigo alimentando-o em vez do contrário. Se ele conseguisse, seria capaz de assumir a forma de uma criatura de pesadelo, assim como a Soul Serpente. Claro, haveria uma grande diferença. Ao contrário de sua sombra, Sun-Ni não herdaria os atributos e habilidades da criatura, mas a forma física em si já era suficiente. Pandasnovel.com. Ele respirou fundo, quase engolindo um dos besouros. Uma expressão selvagem apareceu no rosto de Sun-Ni, e ele recuou, evitando por pouco a praga do pulmão. Eu acho que você deveria dar uma olhada no Pandasnovel.com. Ele realmente seria capaz de fazer isso. Só há uma maneira de descobrir. Para tentar algo assim, Sun-Ni precisava de duas coisas. Primeiro, ele teve que escolher uma forma adequada e extremamente familiar para ele. Quanto melhor ele soubesse a forma de uma criatura, maiores seriam suas chances de sucesso. E mesmo tendo sombreado muitas abominações ao longo dos anos, havia muito poucos que Sun-Ni estava confiante em recriar. Em segundo lugar, ele precisava de algum tempo, sem nada para distraí-lo da tarefa. Mesmo que fossem apenas alguns segundos, tentar algo tão louco pela primeira vez não poderia ser feito no meio de uma confusão furiosa. Sun-Ni poderia inventar um monstro para tentar se transformar, mas vários segundos de paz eram muito mais difíceis de encontrar. A menos que a ideia bizarra de que ele havia pensado há algum tempo subitamente voltou à sua mente. Ele esmagou 100 besouros com um golpe obliterante do apartamento de sua espada de jade. Depois continuou a chover um ataque após outro no inesgotável rio de vermes, convocando uma nova memória ao mesmo tempo. Logo, um grande baú de liga apareceu na frente de Sun-Ni, grande o suficiente para ele se deitar confortavelmente. Era o cofre Coveto. Sun-Ni ordenou que a memória abrisse a tampa, depois a empurrou para o lado e rapidamente se escondeu atrás dela. Ele também chamou de volta as sombras mais profundas e antigas desencadeadas pela lanterna das sombras, na esperança de moldá-las em uma forma monstruosa. O cofre era uma memória de armazenamento e, a essa altura, sua capacidade era bastante grande. Depois de meses na Antártica, esse espaço estava praticamente vazio. Todos os tipos de coisas podem ser armazenados dentro do baú de liga leve, com duas restrições: as coisas não podem ser muito grandes e não podem estar vivas. Os besouros negros, no entanto, não estavam vivos. Sun-Ni não sabia o que eram, mas como as criaturas podiam viajar com ele através do Shadow Step, que sofria de uma limitação semelhante, havia uma boa razão para acreditar que o cofre também seria capaz de engoli-los. E fez. Posicionado entre a maré de besouros pretos e Sun-Ni, que usava de Inguish, o baú de liga era como um abismo sem fundo. Um rio das criaturas vis fluía para dentro dele, na esperança de rasgar o fundo do cofre e chegar ao humano escondido atrás dele. No entanto, todos eles simplesmente desapareceram no espaço de armazenamento espacial. Um segundo passou, e depois outro, com inúmeros milhares de besouros entrando no abismo escuro da boca do cofre e nunca mais aparecendo. Depois de mais um segundo, porém, o espaço de armazenamento começou a transbordar. A tampa do peito se fechou instantaneamente e, em seguida, a memória se dissipou em um turbilhão de faíscas brancas. O rio dos besouros avançou para devorar o ser humano. O que surgiu do véu das faíscas, no entanto, não era humano. Em vez disso, era uma criatura temível que se erguia a quase 3 metros de altura, com pele preta de ônix e um rosto bestial e demoníaco. Sua boca estava cheia de presas afiadas e 4 longos chifres coroavam sua cabeça, saindo de cabelos escuros e grosseiros. A criatura tinha 4 mãos que terminavam com garras afiadas e uma cauda longa e torcida. Seus olhos eram totalmente pretos, sem íris e 2 pupilas verticais e furiosas. Um rosnado aterrorizante escapou de sua boca. Sucesso! É claro que Sun-Ni havia escolhido a forma de uma criatura com a qual ele estava mais familiarizado. O Diabo do Peão das Sombras. Capítulo 1037. A Queda do Falcanscote 55. Sun-Ni passou muitos meses no corpo do Peão das Sombras sem nome. Do sangrento andar do Coliseu Vermelho às ruas em chamas da Cidade do Marfim, ele travou inúmeras batalhas com as 4 mãos arranhadas da criatura desperta. No entanto, ele nunca havia experimentado ser o Diabo das Sombras como um ascenso. Possuindo o poder de um mestre aumentado pelas sombras, ele explodiu com um poder verdadeiramente aterrorizante. A 3 metros de altura, Sun-Ni de repente se transformou em um arauto cruel de destruição.
Ele se lançou na massa de besouros escuros, eviscerando centenas deles em uma fração de segundo. Ele estava segurando uma espada em cada uma de suas 4 mãos. 2 delas eram o pecado do solo e o fardo da meia-noite, e 2 foram moldadas a partir das sombras. Cada um se movia com uma velocidade impressionante, tecendo uma esfera translúcida de devastação no Rio das Trevas. Lutar com 4 espadas talvez não tenha sido a melhor ideia contra a maioria dos oponentes. No entanto, Sun-Yi não precisava de muito controle e agilidade para lidar com os besouros. Tudo o que ela precisava era de velocidade. Mais ataques, não importa quão grosseiro. Com 4 espadas e alcance mais longo, a taxa em que ele destruiu as criaturas vis aumentou tremendamente. Ele os cortou e esmagou com suas 4 espadas, bateu-as com os pés arranhados. Até o rabo estava passando pelo enxame, obliterando muitos besouros. Por alguns momentos, o Rio das Trevas pareceu retardar seu avanço. Sun-Yi usou esses momentos para massacrar ainda mais, aliviando a pressão sobre sua coorte e permitindo que Samara renovasse seu bombardeio de essência carregada. A coisa mais estranha sobre isso era como ele se sentia confortável. Mesmo moldando as sombras na forma do Diabo das Sombras, Sun-Yi não tinha ideia de quão fácil ou difícil seria controlar essa concha. Como se viu, parecia quase indistinguível da coisa real. Tudo o que ela precisava fazer era convocar as memórias do segundo pesadelo em sua mente, e trazê-los à vida com a ajuda da Shadow Dance. Como sombrear a memória de uma criatura em vez da própria criatura? Claro, as demandas eram altas. Ele precisava conhecer o formato da concha das sombras em detalhes surpreendentes. Sun-Yi suspeitava que ele não seria capaz de se transformar em muitas outras criaturas, se é que alguma. No entanto, seu conhecimento do peão das sombras não era nada menos que instintivo. Em vez de controlar conscientemente a construção, ele simplesmente se permitia se tornar ela. A outra demanda era essência. Manter a concha da sombra queimou através dela com uma velocidade terrível. Suas reservas ainda não estavam esgotadas. Mas ele sabia que não seria capaz de continuar sendo o peão das sombras por muito tempo. Ele também tinha que fazer muitas outras coisas, como alimentar suas memórias e manifestar cada vez mais sombras para reparar a barragem alta. A situação havia melhorado, mas eles ainda estavam no cronômetro. Se nada mudasse em breve, o resultado seria desastroso. Não pense nisso agora. Apenas mate. Mate o máximo que puder. Os malditos besouros também precisam ter um ponto de interrupção. Tudo se transformou em puro caos. Sun-Yi sentiu como se seu poder físico fosse quase incontrolável agora. Ele se empurrou, esperando atingir um limite, mas esse limite nunca chegou. Sua velocidade, sua força, tudo isso havia aumentado bastante, a ponto de seus pensamentos começarem a ficar para trás de seus movimentos. Inúmeros milhares de besouros foram destruídos. Diante do furacão de espadas, garras, buzinas e presas, o rio recuou, abrindo mão de vários metros de solo congelado. Em algum momento, Sun-Yi empurrou uma das espadas de sombra para a frente e a soltou. Em vez disso, arcos de eletricidade apareceram na palma da mão e depois se formaram em uma flecha que parecia ser feita de um raio. Sun-Yi esfaqueou na massa de besouros, causando uma reação em cadeia incineradora para destruir numerosas criaturas. Ele também foi ferido pela corrente devastadora da eletricidade, mas devido à resistência elementar da Marble Shell e ao aumento das sombras, o dano foi superficial e quase tolerável. Não havia tempo para pensar, apenas para lutar. De alguma forma, milagrosamente, Sun-Yi estava segurando o enxame de besouros pretos. O desejo moribundo os puxava em sua direção como um imã, mas em vez de lavar o imponente diabo das sombras, como uma maré escura, eles estavam sendo constantemente moídos em pó, cortados em pedaços e incinerados por raios assim que entraram ao seu alcance. Aqueles que passaram por Sun-Yi foram tratados pelos membros de sua coorte. Samara estava fazendo uma explosão após a outra florescer no meio do enxame, enquanto Lusté lhe dava um fluxo constante de essência. Ambos estavam chegando ao limite. Mas, ainda não haviam atingido. O mesmo aconteceu com Belle, Dornick. Eu acho que você deveria dar uma olhada no pandasnovel.com. Sun-Yi não podia ver Saint Enigmare, mas pelos vislumbres de quão pouco progresso o segundo enxame havia feito, ele sabia que eles estavam fazendo sua parte também. O terceiro enxame, com o qual Blowave deveria lidar, parecia o mais danificado.
Os 3 ecos estavam segurando-o, mas o temível próprio santo não estava em lugar algum. Ele provavelmente estava escondido em algum lugar dentro do Rio das Trevas, lutando furiosamente. Já que os Exus não haviam se dissipado, ele tinha que estar vivo, pelo menos. Os únicos que Sun Ni não sabia nada eram Soul Reaper e sua coorte, já que estavam muito longe. Ainda assim, ele acreditava que o Mestre Jet não iria cair facilmente. Continue lutando. Continue lutando. Sun Ni podia sentir sua concha de sombra lentamente se desfazendo. Após longos minutos de fúria dentro do rio escuro de vermes, ele sofreu muitos danos. Ele tentou reparar a ferida entregue ao imponente Diabo das Sombras, convocando e manifestando mais sombras, mas muitos besouros já estavam rastejando por dentro. Suas mandíbulas raspavam contra a seda do crepúsculo sem graça ou sua pele de tempos em tempos, sem frutos por enquanto. Todos os seus músculos estavam queimando devido à tensão e sua mente estava ficando nublada pela fadiga. Demorou muito para manter a concha das sombras intacta e em movimento. Ele já tinha que deixar a barragem desmoronar alguns minutos atrás, porque a pressão de tudo era muito exigente. No entanto, Sun Ni continuou lutando. De fato, quanto mais cansado ele se tornava, mais feroz seu tumulto crescia e mais alto o pecado do solo ria, sussurrando verdades feias em seus ouvidos. Você nunca vai desistir. Deixe seus soldados morrerem e se salvar. Vamos lá. É tão fácil. Apenas vire uma sombra e afaste-se. Ninguém saberá. Ninguém dirá. Todo mundo vai morrer. Apóstrofo. Que irritante. Sun Ni jogou o Strike of Thunder na massa crescente de besouros mais uma vez, suportando a dor penetrante de ser eletrocutado por seus raios, e sentiu uma de suas 2 mãos sombrias desmoronar. Ah! Não é bom. Ele se preparou para convocar uma nova sombra para remodelá-la. Mas então, algo mudou. Uma onda estranha atravessou o Rio das Trevas e de repente perdeu a coesão. A maré proposital de besouros pretos ficou discordante e disforme, muitos deles simplesmente crescendo ainda. Alguns continuaram a se jogar em Sun Ni, enquanto outros correram para longe. Aninhado dentro da concha das sombras, ele piscou. O que? O que aconteceu? Capítulo 1038 A queda do Falcanscote 56. Cansado. Tão cansado. Sun Ni esmagou os besouros mais próximos e pulou para trás, deslizando algumas dezenas de metros pelo chão enquanto suas garras deixavam sulcos profundos no solo congelado para desacelerá-lo. Na frente dele, o Rio das Trevas estava desmoronando. Os besouros escuros, que já haviam agido como um único organismo antes, agora estavam sem rumo e lentos. Alguns ficaram letárgicos ou começaram a se escavar no chão, enquanto outros estavam se afastando. Algumas centenas ainda o perseguiam. Com o pensamento, Sun Ni desativou o desejo morrendo e viu as pequenas criaturas escaparem com o medo. O enxame cessou seu avanço proposital e, em vez disso, fluiu para fora, perdendo a forma de um gigantesco tentáculo de escuridão. Era como se um tanque de água tivesse sido quebrado, a água derramando para os lados. Totalmente exausto, Sun Ni ofegou pesadamente dentro da concha das sombras. Ainda havia vários besouros rastejando dentro dela, tentando teimosamente morder sua pele. No entanto, mesmo suas mordidas cruéis haviam se tornado menos determinadas. O ponto de ruptura. Eles chegaram a ele. Sua mente cansada não queria nada além de liberar as sombras manifestadas e deixar o diabo das sombras desmoronar no nada, mas ele se forçou a permanecer vigilante. Olhando para a esquerda e para a direita, Sun Ni viu que os 2 enxames vizinhos estavam em uma condição semelhante. Era uma boa notícia, mas também ruim. Agora que o coração das trevas estava agindo sem direção, sua dissuasão parecia ter perdido a maior parte de seu poder. A horda de criaturas de pesadelos, que havia sido assustada pelos besouros escuros, já estava começando a se aproximar tentativamente do grupo de humanos. Porcaria! Sun Ni fechou os olhos por um momento. Depois se virou e deu alguns passos em direção aos membros de sua coorte, que foram gastos e agredidos da mesma forma. Seus soldados, no entanto, recuaram para longe dele. Ele olhou para baixo em confusão por um momento. Oh! Com isso, Sun Ni finalmente deixou as sombras que compreendem o gramado das sombras voltarem à sua forma natural e voltarem para a lanterna intrincadamente gravada pendurada no cordão de seda preto amarrado em volta da cintura.
O imponente demônio de 4 braços de repente desmoronou em uma nuvem de escuridão, e um jovem pálido em uma bela túnica preta saiu dela com uma cambaleia. Arg! Sun-Yi caiu de joelhos, depois levantou o punho e, com raiva, atingiu o chão, várias vezes, esmagando os besouros que escorriam. Capitão C? É você? Ele olhou para Kim, que estava olhando para ele com olhos arregalados. Claro, sou eu. Quem mais seria? E é major agora, droga. Ele se levantou lentamente e convocou a primavera sem fim, tomando vários goles grandes de água fria e refrescante. Talvez descartar a Shadow fora da muralha da cidade não tenha sido a decisão mais sábia, mas ele sentiu que não seria capaz de sustentá-la por muito mais tempo. Pelo menos assim, ele teria um pouquinho de essência. Para o que quer que acontecesse a seguir. A parede. Sun-Yi olhou para trás, finalmente testemunhando o escopo completo dos danos causados à barreira defensiva. O vão sul do muro estava terrivelmente deformado e quebrado, com muitas seções dispostas em pilhas gigantes de liga quebrada e derretida. Muito mais do que quando ele a deixara. Em algum lugar ao lado, escondido pelo mar de abominações, o despertado do primeiro exército ainda estava segurando a horda. Ele se perguntou quantos deles ainda estavam vivos. O que está acontecendo? Porque o coração das trevas de repente parou de bater. Onde diabos está? Agitado, ele olhou para a esquerda, onde Saint e Nightmare, e a coorte de Soul Reaper, haviam lutado. Suas sombras já estavam se aproximando, ambas cheias de feridas. Nem havia morrido, mas eles sofreram muitos danos. Até Saint, que era transcendente e, portanto, muito mais durável que Sun-Yi, havia sofrido terrivelmente enquanto lutava contra o enxame de besouros pretos. Talvez porque as pequenas criaturas fossem especialmente proficientes em roer pedras. O manto das trevas, também demorou a reparar os danos, quase como se a fonte interna de escuridão verdadeira de Saint estivesse tão esgotada quanto o reservatório de essência de Sun-Yi. Suas feridas estavam curando, no entanto. Mas não tão rápido quanto ele gostaria. Havia mais uma figura se aproximando dele também. Sun-Yi sentiu-se extremamente aliviado quando reconheceu Jet. Soul Reaper. Não parecia bom. Sua armadura parecia ter sido destruída em algum momento da batalha e agora ela usava apenas a roupa uniforme, seu tecido inteligente molhado e pesado de sangue. O rosto dela estava pálido. Em alguns batimentos cardíacos, todos os 3 chegaram. Eu acho que você deveria dar uma olhada no pandasnovel.com. No mesmo período de tempo, as criaturas do pesadelo começaram a se aproximar, loucura e fome queimando em seus olhos. Sun-Yi foi o primeiro a falar. Mestre Jet. O que aconteceu? Por que os insetos de repente? Ela cambaleou, forçando-o a apoiá-la. Sun-Yi e os membros de sua coorte olharam para o líder dos irregulares com preocupação. Jet respirou fundo e disse com uma voz rouca, estou bem. Era Bloab. Ele lutou até o centro do enxame e matou a coisa no comando. Sun-Yi piscou. O que? Com? E o que exatamente ele matou? Ela balançou a cabeça. Eu não sei. Foi só então que Sun-Yi percebeu que Soul Reaper estava sozinho. Ele hesitou por um momento e perguntou, sua coorte. Jet cerrou os dentes. Morto. Então, ela se afastou dele e se endireitou. Os ascensos que deveriam nos reforçar também estão mortos. Eles não podiam abrir caminho pela horda. E por falar na horda, precisamos dar fora daqui, rápido. Precisamos chegar à linha de defesa secundária muito em breve. Caso contrário, o comando do exército provavelmente vai explodir todos nós. Ensolarado congelou por um momento. Protocolo Rampart. O primeiro exército, é claro, tinha todos os tipos de contingências. Havia alguns postos em prática caso a muralha da cidade também caísse, de relativamente mansa a realmente drástica. O protocolo de Rampart foi o mais drástico de todos. Havia túneis escavados abaixo do campo de extermínio e sob o vão de ruas abandonadas entre a muralha da cidade e a linha de defesa, secundária também. Todos eles estavam cheios de explosivos poderosos, a maioria deles criada com uso de tecnologia ortográfica. Todos esses explosivos foram montados para incendiar juntos, transformando tudo fora da barreira secundária em um vasto e escaldante inferno. Essa medida só deveria ser implementada depois que todos os soldados se retirassem com segurança para a zona de segurança. A maioria deles já tinha. O comando do exército provavelmente esperaria que Sun-Yi,
Jet e especialmente Bloab retornassem antes de puxar o gatilho. Mas a situação era extremamente caótica e as comunicações estavam em baixa. Não havia apenas nenhuma certeza. Danação. Sun-Yi olhou para a direita e viu um eco danificado. Os outros dois devem ter sido destruídos. E uma figura temível na armadura de pele de tubarão emergiu da massa de besouros escuros e das corridas em direção a eles. Alguma distância atrás do par, uma massa de abominações já estava avançando. Ele olhou para Jet e sorriu. Então o que diabos estamos esperando? Corre. Capítulo 1039 A queda do Falcão Scott 57. Bloab chegou até eles apenas um momento depois. O poderoso santo olhou. Gastou. Sun-Yi estremeceu quando percebeu que sua armadura estava rasgada e houve ferimentos feios cobrindo seu corpo. Dos 3 ecos, apenas o caranguejo monstruoso permaneceu. Os outros 2 foram destruídos ou demitidos para salvá-los de perecer. Até o eco transcendente se foi. Deuses! O que poderia ter destruído um deles e ferido gravemente um santo? O coração das trevas. Que tipo de criatura era? Ele sentiu um pouco de pavor e um pouco de curiosidade. No entanto, agora não era hora de fazer perguntas. Sua pequena festa teve que se apressar e lutar de volta pela horda sem limites das criaturas do pesadelo. 5 despertados, 2 mestres, um santo. Assim como 2 sombras poderosas e um eco. Eles eram um grupo extremamente formidável. É verdade que todos estavam feridos, cansados e com pouca essência. Ainda assim, cortar a horda enquanto mantinha todos vivos não representaria um problema. Em teoria. Bloab estudou o resto por um momento, depois enviou seu eco para frente e rosnou, sua voz rouca, baixa e dominadora, mover. Saint poupou o poderoso santo um olhar indiferente, depois montou o pesadelo e enviou o destrier escuro para um galope, a ponta de lança do cruel Sith, acendendo com o incandescente brilho branco na mão, um escudo feito de pura escuridão pesando sobre o outro. Eles se moveram à frente da festa, cortando a horda como uma vanguarda feroz. Soul Reaper estava logo atrás, acompanhado pelos membros da coorte de Sun-Yi. Bloab e seu eixo flanquearam o Akened, protegendo-os das frenéticas criaturas do pesadelo. O próprio Sun-Yi assumiu a posição traseira, arrastando seu corpo cansado e impedindo que as abominações atacassem as costas de seus soldados. Pandasnovel.com Em uma cacofonia de uivos arrepiantes, eles mergulharam na massa de abominações. Sangue, carne cortada e fragmentos de osso quebrado encheram instantaneamente o ar. Droga, droga, droga. Ninguém no grupo era fraco, e alguns deles eram verdadeiramente poderosos. No entanto, a horda que Golias havia trazido para os muros do Falcão Scott era simplesmente muito vasta. Inúmeras criaturas de pesadelos estavam se jogando nos humanos exaustos em um frenesi raivoso, a cada momento, de todas as direções. Desacelerar significava ser enterrado sob uma montanha de corpos monstruosos e despedaçado. Sua única chance era cortar a massa de abominações mais rapidamente do que as abominações poderiam acumular sobre elas. Sun-Yi continuou a lutar com os dentes cerrados. A posição da retaguarda era mais estranha, porque ele teve que recuar a uma velocidade considerável enquanto massacrava a massa de criaturas de pesadelos que perseguiam a festa. A essa altura, eles estavam no fundo da horda, e as abominações os cercavam por todos os lados. Com o quão afiado e rápido o pecado do solo era, nenhuma criatura poderia resistir à sua lâmina. Sun-Yi estava gerenciando de alguma forma, por enquanto, mas seu corpo agredido estava doendo por todo o lado. Embora Marblichel ainda não tivesse sucumbido a um ataque, os poucos golpes que ele não conseguiu evitar ou desviar ainda causaram algum dano. Afinal, era apenas a pele dele que era tão dura quanto a pedra, não todo o corpo. Um ataque suficientemente poderoso enviaria um choque concussivo por dentro, potencialmente causando a ruptura dos órgãos internos. Isso ainda não tinha acontecido. Mas ser atingido ainda dói. Eu acho que você deveria dar uma olhada no pandasnovel.com. Que diabos? Isso nunca acaba, não é? Hoje, ele matou um titã e enfrentou uma criatura que poderia ter sido ainda mais perversa. Apesar de tudo, a parte difícil não acabou. O fato de tudo ao seu redor poder explodir a qualquer momento, mergulhando todo lugar em um inferno de chamas imoladoras, mundanas e mágicas, também não fez Sun-Yi se sentir melhor. Lentamente, os muros em ruínas da capital do seco se aproximaram. O eco da onda de sangue foi quase destruído,
Fazendo com que o santo a rejeitasse, o mestre Jet tomou seu lugar com uma expressão resignada. Suas feridas começaram a sangrar novamente. O sombrio não estava em lugar algum, mas um naginata delgado apareceu nas mãos de Soul Reaper. Usando-o, ela limpou o flanco direito da formação com vários ataques cruéis. A pressão sobre Sun-Ni também estava aumentando. A essa altura, ele era forçado a se sustentar com a manifestação das sombras de tempos em tempos. Sua já lamentável reserva de ciência estava diminuindo ainda mais a cada uso. Elegante com sangue sob os pés. Depois do que pareceu 1000 anos de matança, a festa finalmente chegou à ruína derretida da muralha da cidade. Em frente a ela, a força despertada encarregada da seção sul estava segurando o oceano das criaturas de pesadelos. O que restava dela, pelo menos. Uma expressão sombria se estabeleceu no rosto de Sun-Ni quando ele percebeu que dos 700 iniciais, talvez apenas 200 permanecessem. Reunir-se com a linha de soldados despertados deu-lhes um momento de descanso e deu aos soldados desesperados um impulso moral muito necessário. Soul Reaper, Mongrel e Devil. Todos os três eram campeões famosos do primeiro exército, e embora poucos soldados soubessem como era, Saint Bloave, o transcendente da Casa da Noite tinha uma presença que impossibilitava confundi-lo com uma pessoa comum. Ao vê-los retornar vivos da sortie, os despertados recuperaram parte de seu espírito. Ninguém estava fora de perigo ainda. Havia uma grande distância separando o muro do perímetro de defesa secundário que havia sido estabelecido nas profundezas da cidade. Toda aquela área, abandonada, foi montada para pegar fogo também. Sun-Ni olhou através de uma das inúmeras brechas na parede deformada, percebendo que a área de preparação do outro lado já havia sido evacuada. Os soldados mundanos haviam se retirado, levando consigo o pessoal de logística, oficiais médicos, técnicos, engenheiros e todos os outros não combatentes. Os vastos recursos armazenados dentro da área de preparação foram todos deixados para trás. Caixas altas de munições MWP, carcaças de criaturas de pesadelo mortas, robôs carregadores e assim por diante. Uma riqueza de suprimentos, grande parte altamente inflamável ou explosiva, seria explodido assim que o protocolo de Rampart também fosse iniciado. Normalmente, Sun-Ni ficaria dolorido ao ver todas essas riquezas que serem desperdiçadas, mas agora ele não se importava. Tudo o que importava era não estar perto quando o faziam. Capítulo 1040 A queda do Falcão Scott 58. Certo. Agora, só precisamos chegar à linha de defesa secundária. Quando estivermos dentro da cidade, e não em uma planície, fugir das abominações deve ser muito mais fácil, para que o último trecho do caminho não seja tão difícil. Sun-Ni olhou para seus companheiros, avaliando seu estado. Todo mundo estava exausto, sujo e coberto de sangue, tanto seu quanto o de Nightmare e criaturas, mas vivo. O único problema agora era, de alguma forma, livrar-se, e os 200 sobreviventes despertados, da horda de ataque. Naquele momento, como se quisesse responder a seus pensamentos, Bloave virou-se para olhar para a massa de abominações. Então, o enigmático santo olhou para o mestre Jet. Pegue seus soldados e vá, Soul Reaper. Vou segurar os animais um pouco. Diga aos seus comandantes para ativar os explosivos assim que você passar da linha de defesa. Sun-Ni olhou para ele em choque, sentindo que essas palavras pareciam um pouco um adeus. Você. Bloave deu a ele um olhar estranho. Ah! Eu acho que você pode ter entendido errado, sem sol. Não estou tentando me sacrificar. Só que uma explosão como essa não prejudicará muito um transcendente. O despertado, no entanto, ou mesmo alguém como você. É melhor não arriscar. Ensolarado lentamente assentiu. De fato, criaturas de pesadelos corruptas poderiam sobreviver a uma explosão nuclear sem muitos problemas, alguns também caídos. O protocolo de Rampart não mataria um transcendente como Bloave, nem o incomodaria seriamente. Mestre Jet assentiu. Nós iremos então. O santo assentiu, depois respirou fundo e começou a convocar várias memórias. Sun-Ni não sabia exatamente o que eram as memórias, mas a julgar pelo fato de que Bloave havia prometido conter a horda. Toda a horda. Sozinha, as abominações tiveram uma surpresa desagradável. Jet olhou para ele e disse calmamente, quando começarmos a correr, não pare até que você esteja em segurança por trás das fortificações do exército.
Vou ficar um pouco para trás, para garantir que todos que ainda estão vivos saiam com segurança da zona de explosão antes que o comando do exército comece a festa. Espere desfrutar de fogos de artifício assim que nos vermos novamente. Sun-Yi forçou um sorriso pálido. Vai ser muito alto, não é? Droga. Meus pobres ouvidos. Com isso, ele poupou um último olhar para ela e virou-se para sua coorte. Vamos. Vai. Quase assim que correram em direção à brecha mais próxima na parede, a voz do mestre Jet voltou a crescer, espalhando-se por todo o comprimento do campo de batalha. Retiro. O despertado sobrevivente do primeiro exército não a fez perguntar duas vezes. Entregando um último ataque, eles usaram a força restante para empurrar momentaneamente o inimigo de volta, depois se viraram e correram. Chamá-la de retiro foi um pouco exagerado. Não havia ordem ou estratégia, apenas um desejo desesperado de sobreviver. A linha de defesa entrou em colapso instantaneamente e os soldados mergulharam nas ruínas da muralha da cidade, de costas para o inimigo. A única graça salvadora de tudo foi Blow-Up, que de alguma forma conseguiu cumprir sua promessa e protelar a enorme horda de criaturas de pesadelo sozinho, pelo menos por alguns momentos. O que aconteceu fora do muro a seguir, Sun-Yi não sabia. Ele pensou ter ouvido o rugido de uma maré apressada de água, mas naquele momento não havia tempo para se virar. Eu acho que você deveria dar uma olhada no pandasnovel.com. Sun-Yi e sua coorte passaram pela área de preparação abandonada e escaparam para as ruas vazias além. Aqui, tudo estava envolto na escuridão. Muitos edifícios desabaram, criando um labirinto complicado de neve e concreto quebrado. Outros ainda estavam de pé, mas foram carbonizados de preto pelas chamas. Algumas ruas eram estranhamente intocadas e assustadoramente vazias e, é claro, havia estradas funcionais que o primeiro exército mantinha para entregar pessoas e suprimentos à parede. Sun-Yi levou seu povo a uma dessas estradas. Felizmente, todos eles podiam ver no escuro graças a Qin, então a falta de iluminação não era um problema. A velocidade de execução deles não era muito menor do que a de uma PTV em movimento, mas, no entanto, ele sentiu uma pontada de arrependimento por um momento. Eu vou perder o rinoceronte. Sua APC confiável estava atualmente estacionada em uma seção diferente da área de preparação, perto de onde eles haviam iniciado seu turno. Infelizmente, a batalha os levou para longe do portão principal da cidade, então não havia tempo para procurar o poderoso veículo. Uma vez que todo esse lugar explodisse, o rinoceronte também seria destruído. Droga! Droga! Gritando os dentes, Sun-Yi continuou correndo. Ele teve que levar seu povo à segurança, que tinha prioridade sobre todo o resto. Atualmente, eles estavam um pouco à frente do resto do Awakene em retirada. O espaço da seção sul era muito longo, então ninguém mais estava à vista. No momento, tudo o que importava era a velocidade, e cada soldado estava fazendo seu próprio caminho para a linha de defesa secundária. Sun-Yi suspeitava que a maioria tentaria alcançar as estradas mantidas, mas nessa, não havia ninguém além da coorte agredida de irregulares. Edifícios queimados e desabados passaram por eles um após o outro. Eles correram pela escuridão, movendo-se o mais rápido que puderam, sua resistência é muito gasta e seus pulmões queimando. As ruas escuras e vazias, algo sobre elas, enchiam Sun-Yi com uma sensação de desconforto. Levou alguns minutos para perceber por que o ambiente parecia tão estranho. Estava quieto demais. Depois de mais de 2 semanas do cerco, Sun-Yi se acostumara a sempre ouvir os armamentos de parede rugindo em algum lugar à distância. Ponto de interrogação? Andasnovel.com. Mas esses armamentos ficaram em silêncio agora, destruídos pelo olhar ardente de Golias. Pelo menos, em toda a seção sul da barreira defensiva, nenhuma torre estava disparando. Por alguma razão, o silêncio o encheu de pavor. Quase lá. Só mais alguns minutos. Sun-Yi espalhou seu senso de sombra para fora, apenas para garantir que não houvesse perigos por perto. Ele até enviou 2 de suas sombras para vasculhar o caminho a seguir, para estar seguro, e ordenou que o Saint e Nightmare ficassem alertas. Mas não havia nada lá, apenas prédios abandonados e ruínas cobertas de neve. Sun-Yi não viu nada que pudesse representar uma ameaça para a coorte. Sua sombra também não viu nada. Nem Nightmare e Saint. O único a notar foi Luster, que por acaso virou a cabeça na direção em que o ataque veio por pura sorte. Seus olhos se arregalaram. Foi uma fração de segundo depois que Sun-Yi sentiu uma sombra rápida voando em direção à coorte,
mesmo que não houvesse nada para lançá-la. Mas já era tarde demais para ele reagir. No momento seguinte, Luster subitamente avançou e empurrou Kim para o lado, jogando-a no chão. Algo brilhou no ar frio e foi instantaneamente cheio de sangue quente.